Oi, estão conseguindo me ouvir? Dá um joinha aí para eu saber. Vocês estão conseguindo me ouvir? Oi, oi, oi. Ah, beleza. Olá para todo mundo que já tá aí. Vizinho, tá aí, meu vizinho, Ítalo, Adriano, Kelly. Tô só aguardando aqui o convite do Rafa para a gente já começar. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Ó, tá entrando, tá entrando. Aê! Dá um oi aí pra gente ver o Tá áudio. todo mundo escutando? Estamos ouvindo. Que máximo de estar ao vivo aqui com vocês. Primeira vez ao vivo. Tava falando com o Rafa, né, gente, que é a primeira vez que a gente pega, assim, para, né, ter esse bate-papo, assim, mais ao vivo, né, que das outras vezes que eu participei, a primeira vez eu fui convidada, né, do Ricardo Mendonça, e fiz uma live junto com a minha irmã, tá até aí no feed, tem salvo no YouTube, se alguém ainda quiser ver depois, que foi quando eu estava em Portugal, que eu fiquei presa lá, e aquela saga toda. E agora, quando foi semana passada, no Dia das Mães, que eu também fiz uma live com a minha mãe, apareceu minha mãe, meu pai, meu afilhado, foi uma live super família. Teve algumas pessoas que estão aqui nessa live que estavam lá também, agradeço aí, né, pela fidelização na live. E é isso, hoje, né, o tema da nossa live aí é o universo das metáforas. E para começar, né? Eu quero primeiro já agradecer a todo mundo que já está aí. Se vocês estiverem sentindo falta de alguém que gostaria de estar aqui assistindo essa live, já manda aí mensagem para vir já para a live. Mas eu queria começar, Rafa, primeiro apresentando a gente, apesar de que todo mundo que está aí conhece, mas, por exemplo, ou me conhece ou te conhece. Os que são, né, aí das nossas turmas que a gente já participou, conhece os dois. Mas os que conhecem de fora, pode ser que ainda não conheça um ou outro. Então, eu vou te convidar, primeiramente, a se apresentar aí para o meu público que ainda não te conhece. Quem é o Rafa? Sensacional. Então, galera, o Rafa, primeiro é um grande amigo da Débora, né? Isso aí, com certeza. Então, como eu tenho um pouco de dificuldade de me apresentar, assim, a quem é, sei lá, às vezes eu acho que tem coisas que fazem sentido para mim, tem coisas que fazem sentido para outras pessoas, então eu gosto de começar sempre pela minha formação, assim, né? As coisas que eu fiz. Eu sou publicitário por natureza, assim, eu gosto de dizer que sou por natureza. Eu cheguei a fazer faculdade de publicidade, tranquei e não voltei, e fiz produção multimídia depois, tecnologia de produção multimídia, né? Depois da produção multimídia, eu fiz um MBA em gestão em saúde. E aí, no finalzinho do meu MBA em gestão em saúde, eu fiz a minha primeira formação. Fiz coaching em vendas, aí depois eu fiz PNL, que é o máximo, assim, para mim, das coisas que eu já fiz, assim, né? E fiz o coaching, né? Que é o Professional Coach. E aí, basicamente é isso. Basicamente é isso. Aí, nessa jornada, né, de aprendizado, eu tive a oportunidade de conhecer a Débora, né? Nas formações do IBC. Eu não lembro agora exatamente qual formação que foi, eu não sei se foi. PNL. Foi na de PNL. Tem até galera da PNL, eu já vi que tem gente aí. Massa demais, massa demais. Então, assim, depois que eu fiz PNL pela primeira vez, eu fui em todas as outras turmas, ou como anjo, ou como staff, ou de alguma maneira eu estava lá. Eu falo também, eu brinco muito com a Débora de que eu sou recordista de anjo aqui em BH na Coaching Vendas, que eu já fui em muitas também, muitas turmas de Coaching Vendas. E aí é isso, acho que
basicamente, assim, é isso. E você? Convido você agora a se convidar. Minha Master Coach Débora Lopes. Bem, para o pessoal aí que ainda não me conhece, né? Eu sou a Débora Lopes e é engraçado, igual o Rafa falou, quando a gente vai falar quem sou eu, é engraçado você falar quem é você, porque eu sou muita coisa, né? Então, assim, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou amiga, eu sou vários papéis, né? E quando a gente vai se apresentar, a gente acaba focando um pouco mais no nosso papel profissional, né? E falando assim, por formação, minha formação foi processos gerenciais, mas eu já fiz de tudo na vida, sabe, Rafa? Assim, teve uma época que eu sempre, desde que eu me entendo por gente, desde os meus 4 anos de idade, que é o que eu lembro, eu gostava de estudar. Sempre gostei de estudar. Então, qualquer oportunidade gratuita para estudar que aparecesse, eu fazia o curso. Então, eu já fiz gráfica, já fiz eletrônica, já fiz magistério, e fora as formações do coaching em si, né? Igual Master Trainer, Master PNL, fora as turmas que eu já participei, que a gente estava somando esses dias, né? Deram mais que 60 turmas que eu participei. Sim. E por que que a gente está falando isso, gente? Vocês vão entender um pouco mais na live. Porque tudo que a gente fez até aqui é o que contribuiu para eu ser quem eu sou hoje, né? E eu acredito que, acho que eu não estou antecipando, né? Mas até em relação às metáforas em si, tudo que a gente viveu até hoje, seja na eletrônica, seja na gráfica, seja na pedagogia, é o que contribui para eu ter aquela bagagem e de repente criar uma metáfora. Eu posso estar enganada, né, Rafa? Mas isso aí é conteúdo para depois. Então, Falando um pouco de como a gente se conheceu, foi realmente em uma turma de PNL que teve, e aí a gente se conheceu, e aí o Rafa já tinha um projeto de metáforas, e ele me apresentou, e eu achei, assim, fantástico, achei incrível esse projeto. Não me liguem, eu estou em live, não tem como eu atender agora. Acho que eu vou colocar meu celular no modo avião. Ah, mas não adianta, né, gente? Porque não vai ter como desconectar, o povo liga no WhatsApp, não dá, né? É... Mas foi isso, é porque me ligaram aqui. Então, desde que a gente se conheceu, a gente começou a manter contato e conversando, e sempre conversas muito produtivas, sempre conversas muito bacanas, assim, né? Super bacana. E, Rafa, entrando um pouco já nas perguntas, né, que o pessoal fez, tá sem som, gente? Ou estão me ouvindo? Alguém mandou aí que tá sem som. aqui tá Tá dando. ok já? Agora melhorou. Para mim, melhorou agora. Oi, oi, oi. Tá dando pra ouvir, gente? Dá um oi aí pra eu saber. Você consegue me ouvir normal, Rafa? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então, Então, já entrando um pouco nas perguntas, o que são metáforas? Metáfora, basicamente, assim, né, a gente aprende na escola, é uma figura de linguagem, né? É uma figura de linguagem que é utilizada para contar uma história através de uma história, né? E no meu projeto, né, nas metáforas personalizadas, a ideia é criar uma história personalizada com um fim. Uma forma de combinar estados de recurso com estados de problema para criar um estado desejado. Uhum, Basicamente, o projeto das metáforas ele é isso. O treinamento que eu faço é esse, é combinar estados de recurso com estados de problemas para alcançar um estado desejado. No uhum, canal das metáforas personalizadas, né? Eu, entre aspas, assim, empacoto isso, transformo isso em meditações guiadas. Então, se eu criei lá uma meditação para, por exemplo, para ajudar a dormir, criei lá do sono restaurador. Então, é uma combinação de recursos com problemas
para criar um estado de tranquilidade para dormir mais tranquilo. Basicamente, Uhum. trazendo aqui E, metáforas, o que são metáforas dentro do universo de metáforas. e assim, você chegou a citar aí sobre meditação, e eu sei que eu tenho pessoas aqui que eu conheço que ainda não têm essa, como é que fala? Essa vivência com essa palavra, meditação. Sim. Então, de uma forma bem simples, você consegue assim desmistificar a meditação para quem está aqui e ainda não conhece, não pratica e ainda vê tudo como muito mito, assim, sabe, meio místico. Legal. Essa pergunta é legal porque é uma coisa que eu defendo muito. Que meditar é mais fácil do que a gente imagina. Então, assim, na verdade, a meditação para mim, a meditação é um estado de presença. É você estar presente no momento atual, nem muito no futuro, nem no passado. Você está ancorado ali no presente. E nas meditações a gente usa muito a respiração para se ancorar, né? A galera da PNL aí vai entender muito sobre âncoras, né? Para se ancorar no estado presente. A própria âncora é uma metáfora, né? Que a âncora ela faz o quê? Ela ancora o navio num determinado ponto. Então, ou seja, ela traz a gente, né? Vamos trazendo para a nossa realidade, para o estado presente. Nem pensamentos no futuro, nem pensamentos no passado, mas se manter no presente. Para mim, meditação basicamente é isso. É um estado de presença, se eu fosse trazer para uma palavra, para uma frase. Beleza. E Rafa, como que. Você já falou um pouquinho, mas como que você descobriu, né, que no dia que você chegou e falou assim: opa, eu gostei desse negócio de metáfora, eu acredito que eu consigo desenvolver talento para isso, porque, né, a gente sabe que é engraçado quando a pessoa fala assim: nossa, você tem o dom, né? Você nasceu com esse talento. Mas a gente sabe que é muito hard work papai por trás, né? É muito trabalho, é muita dedicação, horas de estudo para a gente desenvolver muitas das vezes o talento, né? Então, como que você se descobriu assim, poxa, gostei desse negócio, talento vai ser nessa área? Então, eu acho que o que mais me encantou assim no universo, né, nessa coisa de metáforas, foram as experiências que eu tive, as vivências que eu tive. Então, assim, quando eu fiz lá a minha formação de practitioner em PNL, lá com a Madalena, sensacional, Madalena, inclusive, incrível, Nadar. mestre Madá, eu tive uma experiência muito profunda com as metáforas, né? Com a questão desse estado de meditação, desse estado de recurso mental, né? O que você consegue fazer com a sua própria mente, o que você consegue visualizar. Então, tive alguns exercícios, por exemplo, alinhamento de níveis neurológicos, que é um exercício que a gente faz que, para mim, pode funcionar também como uma meditação, né? A gente pode chamar isso de meditação também, que eu pude visualizar realmente, de olhos fechados, eu pude visualizar coisas que antes para mim não tinha acontecido. Então, através dessas experiências, então tive uma experiência muito incrível também lá com o Zé Roberto, né, nosso querido Zé lá do IBC, com o Júnior também lá na minha formação do coach, né, de coach. Então, eu tive várias experiências que, ao longo da minha trajetória, foram me mostrando tanto que isso funcionou para mim, tanto que isso foi, né, me mostrou, me abriu a mente para um novo universo, para novas possibilidades, né, para novas coisas. E, e aí eu comecei a fazer, acreditar que aquilo ali seria legal, que seria bacana, e simplesmente, no início, como uma vontade mesmo interna, talvez de tirar algo de dentro de mim, de ter um processo de autocura mesmo, assim. Se alguém aí tiver curiosidade, for lá na minha página, lá nas metáforas personalizadas, lê as primeiras, né? As primeiras metáforas que eu escrevi.
Então, elas, se você reparar bem, elas têm até uma linha, assim, uma sequência, como se fosse assim, agora você está mais tranquilo, agora você está mais leve, agora você tem mais recurso, agora você superou esse problema. E eu vejo que foi um processo mesmo, assim, hoje, né? Hoje eu consigo visualizar isso depois desse tempo todo, já tem quase 2 anos de projeto. Mas Sim, consigo visualizar isso com mais clareza. Na época eu só fazia, né? Só saía de mim e eu entregava para o universo, vamos embora, vamos fazendo e vai acontecer. Então, eu acho que isso tudo surgiu da minha vivência, da minha experiência, assim, né, como aluno, nas formações que eu participei, nas meditações que eu fiz, e a partir daí eu comecei a acreditar que aquilo ali realmente fazia muito sentido para mim, e eu poderia, né, ajudar outras pessoas com aquilo ali, transportar esse conhecimento e fazer com que outras pessoas pudessem também ter essa mesma experiência que eu tive. sim. Basicamente isso. E assim, gente, o Rafa, hoje, né, igual ele falou, é 2 anos que ele tá aí, né, nesse trabalho e tal. E assim, ele tem uma facilidade incrível de criar metáforas, né? Inclusive na página dele lá, Metáforas Personalizadas, ele colocou esses dias assim, se você deseja que crie alguma metáfora, né? Então, não sei se ainda tá valendo ainda, Rafa? O pessoal pode ir lá pedir metáfora ainda? Pode, deve. Pode? Então, gente, depois vocês vão lá, pede ele uma metáfora específica. Eu mesma tinha pedido ele sobre o tema de para quem está com dificuldade de dormir, eu pedi ele para criar, e ele assim, ele cria com uma facilidade incrível, incrível. Então vamos lá, Rafa. Outra pergunta aqui para você. Daqui a pouco eu abro para mais perguntas aqui, tá, gente? Essas aqui que eu estou lendo são as pessoas que mandaram na caixinha de perguntas para gente. Rafa, quais que são os benefícios da metáfora? Os benefícios Isso. são muitos, assim. Alguns, né? Alguns. A meu ver, assim, é uma forma mais sutil de você tratar um problema, de você conversar consigo mesmo e trazer um novo olhar e ressignificar ali uma dificuldade que você tem. Então, assim, e eu vejo muitas possibilidades assim dentro desse movimento de metáforas, não só numa terapia com um hipnólogo, com um terapeuta que vá trabalhar, né, que trabalhe nessa linha de metáforas, ou com o próprio coaching, com o coaching ericksoniano, que vai trabalhar isso também, mas eu vejo como benefício de comunicação mesmo, facilidade de comunicação. Sei lá, às vezes um gerente de RH pode usar de metáforas para fazer um treinamento de equipe, por exemplo, para mostrar uma determinada ideia que vai ser inserida na empresa. Enfim, eu vejo que a metáfora é uma maneira mais sutil e tranquila de se transmitir uma mensagem, se eu fosse resumir aqui numa frase. Então dá para usar a metáfora em várias áreas da vida. Com certeza, com certeza. Eu fico pensando assim, nessa ideia de criar essa metáfora, e, e eu acabo usando muito das meditações guiadas para, entre aspas, divulgar esse trabalho, né? Mas eu vejo que tem várias outras aplicações. Por exemplo, eu criei lá a metáfora do relógio. Né? Imagina um relógio, talvez um relógio de braço, um relógio de parede, quem sabe até um relógio de mesa. Imagine agora que você possa visualizar o seu relógio internamente, que você utilize um óculos que te dá poderes para visualizar a parte interna do seu relógio. E acompanhando o tic-tac do relógio, talvez você possa perceber que as engrenagens do seu relógio se movimentam em um movimento único, onde todas são importantes. Nenhuma é mais importante que a outra. Então, todas têm que se movimentar naquele mesmo movimento. Da mesma forma, por exemplo, aqui na nossa live. Se a internet não estiver funcionando, se você não aceitar o meu pedido aqui, se eu não fizer o pedido daqui, nada aqui vai funcionar da melhor maneira. Então, assim, é uma maneira que a gente tem de criar uma história lúdica, né? Um relógio, que vai ser o relógio que faz mais sentido para você. Não é o meu relógio, não é o seu relógio, não é o relógio
normal, né? Não é aquela que a norma exige, mas é um relógio imaginado. E através dessa reflexão, a gente traz para uma realidade, que é, por exemplo, a nossa live. Se eu fosse falar, por exemplo, se fosse um gerente de RH, ele estaria falando lá que o financeiro tem que passar a informação para o vendedor e o vendedor passar para o cara que vai, né, mandar a nota fiscal, o outro que vai fazer o atendimento. Tudo isso tem que funcionar de uma maneira sincronizada, assim como as engrenagens do nosso relógio. Entendeu? Incrível, incrível. Incrível como que você consegue, assim, na hora já colocar e criar. E o mais interessante também é que as metáforas, eu não preciso, assim, de ter uma formação específica para eu poder utilizar as metáforas, né? Qualquer formação que eu tenha, ou nem tenha formação, qualquer vivência que eu tenho, proporciona para que eu crie metáforas de acordo com o meu mundo, né? Que na PNL a gente chama de mapa, mas popularmente falando, o nosso mundo, as nossas histórias, as nossas memórias, né? E eu acho isso muito fantástico mesmo. O que eu busco, qualquer um, né? É até uma frase muito conhecida da PNL, né? Todo ser humano é único e constrói a sua própria metáfora. Então, assim, como todo ser humano é único e constrói, partindo dessa frase, né? Ninguém precisa ter uma formação específica para criar uma metáfora, precisa mesmo um movimento de contar ali uma história. O que a gente aprende, né, com coaching, com PNL, com coaching ericksoniano, com todo esse universo que está por trás dessas coisas que eu estou falando aqui, são maneiras que eu vejo de ser mais efetivo. Ou seja, usar uma submodalidade, usar um predicado, usar coisas que vão ali facilitar a condução da história. Entendeu? Uhum. Assim, quando eu falo É, submodalidade, inclusive, é um vídeo que eu estou querendo fazer. Estou desenvolvendo, estou pensando aqui como que eu vou fazer ele. Mas a submodalidade é ali você trazer, né, as nuances do que você está falando. Então, esse relógio que eu estava falando, que ele pode ser um relógio de mesa, de parede, né, aquele relógio mais bonito que você imaginou, que é o seu relógio, ele pode ser um relógio de plástico, ele pode ser um relógio de metal, ele tem um peso específico, sim. um tamanho, idade, uma temperatura. Então, todos esses detalhes, eles vão fazendo com que você traga mais, entre aspas, assim, possibilidades de experiência, né? Através do mapa mental de quem tá escutando essa metáfora. Sim. Entendeu? Eu vou te pedir, Rafa, porque pode ser, né? Eu já vi algumas pessoas que eu conheço, alguns amigos meus, fora do universo do coach ainda, né? E talvez predicado e sob modalidade está um pouco meio eles pensando assim, what? Que é isso? Tem como você simplificar essas duas palavras só para que eles consigam acompanhar? Tem Ah, muita gente da PNL, igual eu tô vendo aí, ela lá, tá aí, ai, meu Deus, eu esqueci o nome da outra anja, tá aqui com a gente também. E aí, tem como você simplificar essas duas palavras? vamos lá. Então, como eu disse, submodalidades e predicados são, resumindo, palavras que você vai usar no seu discurso para trazer mais detalhes, né, do que você está falando. Então, assim, como eu disse, né, carne, por exemplo. Vamos lá, vamos subdividir isso. Carne, você tem carne de boi, carne de porco, carne de frango. Né? E aí, dentro disso, você tem proteína, carne, né? Peraí, confundi um pouco. Carne de boi, de frango e de porco. Aí você vai acessando mais, tá? Mas dentro do boi, por exemplo, vamos usar o boi. Qual pedaço do boi você está usando? Então você tem a coxa, você tem o peito, você tem a costela. E aí, por exemplo, com osso ou sem osso? Com gordura ou sem gordura? E aí você vai, né, como se eu digo assim, afunilando. Isso para mim são as Isso, afunilando. Acho que atividades. acredito que essa palavra
dá para pegar, né? As submodalidades é como se você estivesse ali filtrando, né? Afunilando até você chegar exatamente no ponto. Exato, exato. Não necessariamente num ponto, né? Eu gosto de usar essas coisas para trazer, né? Igual o Lucas está falando aqui, camadas, são realmente camadas, né? Camadas de consciência. Então você vai. É também um exercício muito legal porque você vai se questionando, né? Pô, tá, é a carne, mas é de boi ou é de porco? Tem osso ou não tem? Tem gordura ou não tem? E aí você vai, né, sendo mais específico, trazendo mais especificidade. E aí Uhum, o receptor dessa mensagem, ele vai ter mais consciência, né? Vai sendo mais tranquilo para ele construir essa história lá na cabeça dele. Então, quando eu falo do relógio, né? Ó, o Ricardo, saudade também. Quando eu falo do relógio, né, e eu vou trazendo possibilidades, então o relógio pode ser de plástico, pode ser de metal, tem uma densidade, tem um tamanho, ou ele está na parede, ou ele está no seu braço, ou ele está na mesa. São todas possibilidades, né, que você vai construindo para que a pessoa crie essa imagem, né, a gente chama de tela mental, essa tela mental do que você está construindo, da história que você está construindo. E aí, sim. submodalidades e predicados são talvez assim, chaves. São pequenas chaves que você vai usar. Se fosse usar uma metáfora, seriam chaves. Usando uma metáfora para explicar a metáfora. Porque fica fácil, né, de explicar por meio de metáforas. Então, são chaves. São chaves para Ah, você chegar no ponto desejado, né, no estado desejado. beleza. Tranquilo, gente? Vai mandando aí pra gente. Se precisar da gente dar alguma recapitulada, explicar alguma coisa. Claro que lembro, né, Júnior Barros? É lógico que eu lembro. É galera 98 na veia. Vamos lá. Vou ver qual das duas que eu vou fazer primeiro. Primeiro, essa pergunta veio de uma amiga nossa lá de São Paulo. Ela perguntou o seguinte: qual a metáfora mais poderosa, na sua opinião? É difícil escolher uma, hein? Poderosa, De repente, assim, uma que você acredita que você usou, que você fez e que você tenha tido mais insights ou mais resultados. deixa eu pensar. Enquanto isso, gente, liberado, se vocês quiserem mandar mais algumas perguntas, vai mandando aí, que daqui a pouquinho eu já vou partir para as próximas. Eu acho difícil elencar, assim, uma metáfora que foi a metáfora mais, né, assim, poderosa. Eu talvez possa falar aqui da experiência que eu tive. Acho que trazer para a experiência é sempre mais interessante. A metáfora do animal de poder, a meditação do animal de poder. Eu tive uma visão muito clara dessa questão do animal, enfim, na época em que eu estava vivendo aquilo, né? Isso para mim foi muito forte. E isso para mim vai completamente de encontro à frase, né, da PNL que fala que todo ser humano é único que constrói a própria metáfora. Então, nessa questão de animal de poder, então eu já tive contato com um bater de asas, eu já tive contato com uma cobra, eu já tive contato com um cavalo. São todos animais que foram construídos mentalmente num processo de meditação. Então, Uhum. realmente isso para mim foi muito poderoso. Uma outra meditação que eu fiz que foi muito poderosa foi com o Zé Roberto, que eu pude, que ele faz, né, aquela coisa de você voltar à sua infância, né, aquela coisa de construir a sua vida novamente, libertar das suas crenças e criar um novo futuro, que foi quando imprimiu na minha tela mental a lembrança, não, a lembrança, né, na verdade não é uma lembrança, posso falar que é uma lembrança, mas imprimiu na minha tela mental a mão do médico me tirando da barriga da minha mãe. Essa fotografia ficou muito clara para mim,
E depois dessa experiência, eu falei, nossa, como pode ser incrível o nível de conexão, o nível de profundidade que eu consegui chegar aqui num processo único e simples de respiração, de meditação, de condução, de acompanhar e, né, e chegar a esse ponto. Então, eu acredito que essa experiência, né, você me pediu uma metáfora e eu estou transformando essa metáfora numa experiência. A do animal de poder e essa que eu fiz com o Zé, que eu não lembro exatamente agora qual o nome dessa metáfora, mas é essa que a gente faz que, né, você volta Uhum. no seu nascimento e reconstrói um futuro. Sim. Porque acaba que tem vezes que ele usa várias metáforas diferentes para ter esse mesmo resultado. Então, pode ter sido várias metáforas mesmo, assim, que ele pode ter usado. E o que eu Rafa, estão pedindo. comentários, Ah, Hamilton, cumprimentando nosso você, mestre. o que eu falou aqui nos comentários sobre a metáfora que faz sentido para você. Então, se faz sentido para você, sim, ela vai ter poder. Então, é aquela coisa, né, que Sim, o que tem poder sobre você, né? Até um pouco de coaching, né, que a gente aprende, né? O que tem poder sobre você, quais são as suas crenças, o que te limita, né? O que te dá força, tudo aquilo que faz sentido para você. Então, se faz sentido para você, talvez você dê poder para aquilo. Então, sim. essa reflexão, valeu, Hamilton, aí pela dica. Aquela frase, né? Se faz sentir, faz sentido, né? Uma pergunta, tem mais duas perguntas aqui para você. Uma existe, né, para você? Eu vou até perguntar para você porque essa pergunta eu acho que ela é um pouco meio geral. Mas para você, você sabe explicar qual que é a diferença de uma metáfora para uma história simples? Ah, vamos lá. Uma Eu história. consigo pensar em algumas coisas, mas aí pode ser que a gente complemente aqui. Tá. Uma história, talvez para mim, tenha um cunho mais real, assim, venha de uma coisa que aconteceu, né, é uma história real. E uma metáfora é algo imaginado, algo criado, algo que está sendo ali, né, feito por combinações. Essa palavra, né, Sim, que eu aprendi muito lá no curso que a gente fez lá com o Murilo Gun, que é o lance da combinatividade, né? Que é você sim. combinar coisas, combinar. E aí vem muito forte o meu lado criativo, né? Que eu já trabalho com criatividade há muitos anos, trabalho com direção de arte publicitária há muitos anos. E aí esse poder de combinar coisas me ajuda muito a criar as metáforas. E Sim, aí, até mesmo porque a metáfora, ela utiliza algumas palavras, mas que vão ali te levar ao sentido de outra, né? Igual você falou, imagina um relógio, só que o relógio na história não vai ser o relógio em si, ele vai levar para um outro sentido. Então eu vejo mais como se a metáfora desse outros sentidos para aquele objeto, para aquele animal, para aquela palavra, e a história ela é mais voltada para o sentido original da palavra, vamos dizer assim. mas é importante dizer que dentro de uma história pode ter uma Tem metáfora. metáforas. Sim, sim, Tá? Então, assim, sim. nessa coisa de combinar, né, a metáfora, você tá brava como uma fera, uma metáfora de combate. Aham, Não significa que você seja uma fera, mas existe um consciente coletivo, um inconsciente coletivo que faz uma tradução do que é uma fera, um estado de ferocidade de uma pessoa. E quando eu falo que você está igual a uma fera, eu transformo isso numa coisa só e, né, trago essa compreensão uhum, de você através do significado de uma fera. sim. E agora mais uma palavra, se for possível, né? Porque eu sei que lá no seu site você está disponibilizando um e-book com 10 dicas, né, para a criação de uma metáfora, né? 10 perguntas. E Esse aqui eles estão pedindo se você pode citar três principais dicas para criar uma metáfora. As três principais, se você pudesse tirar, né, só três. Tá, então eu vou voltar um pouquinho. Como eu disse, o,
O método para criar metáforas é você combinar um estado de recurso com um estado de problema. Então, se eu fosse dar três coisas, seriam: identifica um problema, identifica o recurso para aquele problema, o recurso para você tratar aquele problema, e identifica o estado desejado, Vou que é, anotar aqui. que é o método Robert Dilts. Então, assim, Aham. no treinamento, eu utilizo um método científico que foi escrito lá pela Donna Weber. Ela traz 5 etapas para a construção de uma metáfora personalizada. Esse estudo dela é com base no método de Robert Dilts. Então, no método de Dilts é problema, recurso, estado desejado. Então, Uhum. problema, qual o recurso para resolver aquele problema e onde que eu vou chegar com isso. Se você tiver essas 3 coisas, você já tem condição de construir uma metáfora ali. Igual mesmo eu fiz o exemplo do RH. Eu estou com um problema de integração entre a equipe. E qual seria o recurso? Alinhamento entre as ideias. Então, eu criei a metáfora do relógio para falar que as engrenagens precisam se movimentar igual para que a gente tenha, né, um estado desejado, que é o quê? Que a equipe funcione bem, assim como todas as engrenagens de um relógio. Uhum. Bacana. Ficou claro? Ficou bacana. Eu não cheguei ainda a observar se a pessoa que fez essa pergunta específica está aí, mas eu já anotei aqui, porque, né, de qualquer forma vai ficar salvo durante 24 horas, a pessoa consegue acompanhar. Legal. Aqui, aqui eu acredito que eu já finalizei todas que eu tinha anotado da caixinha de perguntas. Nosso amigo das finanças está fazendo uma pergunta aí para a gente, ó. Ele está perguntando como que pode usar a metáfora para ajudar as pessoas a organizar suas finanças. Aí, deixa eu pegar um pouquinho, né, do que eu peguei aí de você explicando. Então, nesse caso, eu precisaria de entender, né, qual que é ali o problema específico, né? Então, ali ele já falou organizar as finanças e essa questão do recurso, como que a gente consegue identificar? Tá. Aí é o que tá. Ou tem que ser, esse caso tem que ser caso a caso, né, Rafa? É isso que eu ia falar. O método que eu estudei, o que eu estou me especializando cada dia mais e me dedicando cada vez mais é essa coisa de personalizar para aquela pessoa específica. Então, Lucas, quando você tiver um cliente, né, que você vai ajudar ele financeiramente, na questão financeira, você tem que entender qual que é a dificuldade daquele cliente. Eu tenho Uhum. uma dificuldade que eu gasto dinheiro e não faço o controle do meu dinheiro. Então, ele não tem um problema de organização de finanças, talvez. O problema dele, o que está por trás, né, da É. dificuldade com organização de finanças? O que está por trás disso? A falta de uma planilha para fazer controle, anotar todas as coisas. Então, você pode criar uma metáfora para, né, conversar com ele sobre essa questão da organização. Aí você vai buscar ali um recurso de metáfora para não virar para a pessoa simplesmente falar com ela: olha, você precisa organizar suas finanças. Você não vai Sim. simplesmente falar isso com ela, né? Você pode falar com ela assim: se eu fosse inventar uma metáfora agora, a metáfora da gaveta de meia. Se você tivesse uma gaveta com todas as meias embaralhadas, quanto tempo você demoraria para achar o par certo das meias? Talvez você demore um pouco mais de tempo do que você tivesse todas elas empacotadas em bolinhas e separadas por cores, por tamanho, por dias da semana. Então, assim, de uma forma metafórica, você consegue trazer possibilidades para as pessoas. Então, talvez, se você for pensar do lado financeiro, assim como a gaveta de meias, você pode criar uma planilha que pode ter várias abas, você pode criar uma nota no seu celular, você pode criar várias formas de organizar as suas finanças, assim como a sua gaveta de meia talvez esteja bagunçada. E aí é uma forma de você, né, Sensacional. mais continuar
talvez, da pessoa para falar de finanças. Né? Gaveta de e-mail não é dinheiro, mas, se bem organizada, talvez te poupe tempo. E tempo é dinheiro, então pronto. Entendi. Muito bom. Muito bom mesmo. Pessoal, nós já estamos aqui nos finalmente, né, das nossas lives. Vou dar só mais alguns minutinhos para ver se tem mais alguma pergunta que a gente consiga esclarecer. Mas, de qualquer forma, já convido vocês, né? Quem ainda não me segue, Débora Lopes Coach, né? Segue aí o Rafa. Rafa sempre, 1, 2, 3, né? E metáforas personalizadas. Metáforas personalizadas, inclusive faço o convite novamente, se você precisa de alguma metáfora, vai lá, tem um post específico que ele deixou em aberto para quem precisa de alguma metáfora específica, que ele vai estar aí também ajudando nesse sentido. Pode mandar no direct também, lá no próprio site, né? Verdade, o site, gente, o site está fresquinho, né? O site saiu do forno aí, metáforaspersonalizadas.com.br, né, Rafa? Exatamente. Podem já acessar, já deixa seu cadastro lá, já curte algumas metáforas, já comenta, porque isso é realmente muito gratificante, né, pra gente. Eu falo isso porque eu também, quando eu recebo um feedback, quando eu recebo algum retorno, né, de algo que eu fiz, é muito bom, né? É as 4 necessidades do ser humano, né, gente? Que é o ser amado, ser ouvido na essência e ser reconhecido é muito bom, né? Então já vai lá, já curte, já compartilha com quem você acredita que possa gostar, né, desses conteúdos, já manda todo mundo ir lá. Sim. E aí, só acrescentar mais uma coisa aqui a respeito do treinamento. Então, o treinamento que eu desenvolvi, na verdade, eu desenvolvi uma ferramenta. Eu acho que a grande sacada que eu tive foi a sacada da ferramenta. Onde eu criei o Canvas, né? Na verdade, eu conheci a escola de Design Thinking, tanto nas formações de coaching em vendas, quanto na pós-graduação que eu fiz em gestão em saúde. Foi até um TCC que eu escrevi, um dos referenciais teóricos desse TCC era a escola de Design Thinking. E aí, através desse estudo que eu fiz da escola de Design Thinking, eu criei o Canvas de metáforas, onde eu transporto esse método, né, estado atual, metáfora do problema, metáfora do recurso, tempo anterior à metáfora do problema e interação entre as metáforas. Dentro de um Canvas, onde você pode fazer, você vai fazer sua sessão, ou se você estiver estudando, né, um paciente específico, ou se você for construindo até um discurso, como eu disse lá no exemplo do RH, você pode construir ali de maneira mais visual, né, onde você vai construir, botar as informações e trazer as ideias para um movimento linear ali, que você não perca, né? Introdução, como é que fala? A palavra, agora esqueci a palavra, argumentos, né? Estado desejado, quais submodalidades, quais predicados você vai usar. Então, assim, primeiro você organiza, clareia as ideias e depois escreve. Hoje, depois de tanto praticar, de tanto fazer várias vezes, eu já tenho um pouco mais de facilidade de sentar aqui e imaginar uma gaveta de e-mail para falar de dinheiro. Talvez eu já tenha essa facilidade, mas por fazer, quase todo dia eu estou fazendo metáfora. E no caso do treinamento mesmo é para facilitar, para que a pessoa engrene, pegue o jeito de, não, então organiza as ideias, depois constrói dessa forma. E aí é legal que foi assim, algo que veio, né, conhecimentos que eu trouxe de outras formações, de outros, né, especializações que eu fiz, para transformar isso num treinamento com o recurso da PNL, para que você possa escrever uma metáfora. Para uma meditação guiada, para um discurso, para um tratamento de psicologia, de hipnose, né? Para milhares de coisas. Para você construir o seu próprio mantra matinal ali, eu gosto de fazer isso também, de escrever o que eu vou programar minha mente para fazer. Então, que modelo, que estado que estado eu quero estar durante esse dia, né? O videozinho que eu fiz lá, né? Hoje eu quero ser feliz. Então, quando você repete, você está falando para você mesmo que você quer ser feliz. Então, você está mandando
estímulos, né, para você mesmo, para o seu cérebro mandar aquele comando para a sua fisiologia. Isso, e para mim, pelo menos, faz todo sentido. Sim. E assim, gente, eu particularmente sou suspeita para falar, porque eu já fiz o curso, né? E eu falei com o Rafa, falei, Rafa, como que você conseguiu, de uma maneira tão simples, explicar isso que a gente que olha de fora fala, nossa, deve ser muito difícil para criar uma metáfora. E realmente, com esse canvas de metáforas que o Rafa criou, você consegue simplificar demais, Rafa. Já te dei parabéns, dou parabéns de novo. Inclusive, vou aproveitar e fazer um merchan, né, gente? Lá no site do Rafa, ele está disponibilizando 30% de desconto para quem quiser fazer o curso agora. E eu tinha pedido ao Rafa, eu falei, ô Rafa, você podia tanto beneficiar os meus seguidores de alguma forma, porque eu gostei tanto do curso que eu queria que todo mundo fizesse. Você podia tanto beneficiar de alguma forma. E aí o Rafa, ele liberou para mim, então, né, para quem está aqui assistindo essa live, né, vocês podem ir lá na página de compra e vocês vão colocar o cupom Débora Lopes, que vocês vão ter 50% de desconto para fazer o curso. E aí, assim, gente, eu nem vou divulgar isso no Instagram, é só para realmente quem assistiu aqui a live, né? Quem conseguiu aí acompanhar a gente até o final. Se quiser aproveitar aí a oportunidade, eu super indico, porque eu fiz, eu posso falar, né? E aí, Rafa, como é que é? Não tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Ui! Alô! Oi, oi, oi! Estão me ouvindo? Não? Estão conseguindo me ouvir? Alô? Oi? Vocês estão me ouvindo? Oi? Oi? Pessoal, tá me ouvindo? Só o Rafa que não tá me ouvindo? Como que tá? Voltou? Fala alguma coisa, Rafa. Fala alguma coisa. Não? Kelly, tá me ouvindo? Aí, ó, o Júnior falou que tá ouvindo. Tá voltando aí, Rafa? Bem, como a gente já estava finalizando, né, gente, eu quero agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui, a todo mundo que veio aqui para prestigiar a gente. Ele deve pedir para entrar de novo aqui, ó. Mas dá tempo só da gente dar um tchauzinho. Também, né, gente? É tanta gente online nesse Instagram que o Instagram não tá dando conta mesmo, não, viu? Ah, Várias exato. lives que a gente tem participado, que eu tenho acompanhado, tem dado problema, porque eu acho que tá ficando sobrecarregado mesmo o Instagram de tanta gente conectada ao mesmo tempo. O que eu estava falando, Rafa, era aproveitar e realmente agradecer a presença de todo mundo, né, que a gente conhece, de todo mundo que eu conheço, até os que eu não conheço, os que não conhecem nenhum dos dois e vieram também aqui participar. Agradeço de coração a presença de vocês. Espero que, assim como agregou na minha vida, também tenha agregado para vocês, porque as metáforas realmente têm um poder, assim, gente, sensacional. E eu gosto demais de metáforas. Inclusive, aproveitar para falar do Points of View, né? O Points of View, que é a metodologia que eu tenho trabalhado agora, ela trabalha muito com metáforas, muito, e é apaixonante, né? Depois, quem tiver curiosidade, pode me chamar também no direct que a gente fala. Eu posso dar um depoimento sobre isso, né? Que durante a minha história nas metáforas personalizadas, né, nesse projeto das metáforas personalizadas, eu passei por vários processos de o Murilo Gun chama de iluminação, o Érico Rocha chama de alucinação, vários chamam de várias formas. Mas nesse processo vamos chamar de iluminação. De iluminação, eu produzi muito conteúdo durante um tempo e precisei passar por um processo de incubação, né? De parar um pouco ali, refletir
para onde que eu vou ir com esse projeto, como que isso vai acontecer. Trabalhei né, produzi conteúdo de novo, tive mais um processo de iluminação, mais um processo de incubação. E eu acho que, para mim, né, eu acho não, com certeza, para mim, teve a sessão que a gente fez de Points of View foi um destrave muito grande de autoconfiança, de próprio autoconhecimento, para que eu possa ter mais tranquilidade em desenvolver esse projeto com mais clareza do que eu quero, com mais clareza do que eu penso, com a paixão que eu tenho de desenvolver metáforas que estava um pouco bloqueada por talvez alguma crença ou alguma coisa, e numa sessão dessas de Points of View, talvez não, né? O universo ele é maravilhoso, ele conecta e reconecta as pessoas na hora certa. Eu tive a oportunidade de me conectar com uma ferramenta que trabalha com metáforas para que eu possa me curar, enfim, me transformar e acreditar mais nesse projeto, nisso tudo. E hoje é que dia? Hoje é dia 14. Hoje tem 36 dias. 36 ou 35 dias dessa sessão que a gente fez. Quando a gente fez essa sessão, eu estava com 240 seguidores. Hoje eu já passei dos 500. E antes da live, seguidores. Então, assim, e foi tudo através desse processo, né? De olhar um pouco para si mesmo, de entender que a gente pode sim se apaixonar por alguma coisa, pode sim se dedicar a um novo conhecimento, a um novo olhar, né? Trazer um novo olhar para aquilo ali que você quer fazer, para aquilo ali que você acredita e, né, escalar, potencializar, fazer o seu melhor e que, né, problemas terão, dificuldades terão, pode ser até que eu vou precisar, aí sim, né, vou precisar de novos momentos de incubação, novos momentos de pensar, mas hoje, com a consciência que eu tenho através das sessões que a gente vem fazendo, eu talvez tenha mais velocidade na interpretação das minhas emoções, dos meus sentimentos, e eu posso superar coisas com mais facilidade, com mais agilidade, com mais presteza, e deixar aquilo ali que me bloqueou em algum momento de lado e falar assim, não, tá, isso aqui me bloqueou agora, mas isso tem, né, um porquê. O que está por trás desse bloqueio? O que aconteceu? O que está me dificultando? E através das reflexões que a gente faz, eu consigo, né, lá no Design Thinking, a galera chama isso de pivotar, né, que é pivotar e evoluir de novo, e dar mais um salto, dar mais um passo e evoluir novamente. Gratidão. Gente, não estava nada combinado, tá? Tava nada combinado, mas depois eu pretendo até fazer, gente, uma live. Tem muita gente me perguntando sobre o Points of View, como que funciona, como que é. Eu vou fazer, então, depois uma live para falar sobre isso. Acho que eu vou fazer uma enquete no meu Instagram depois. Quem é que quer uma live falando sobre Points of View, como que funciona, algumas dicas. De repente eu posso dar até uma pitada online. Vamos ver. Vamos ver como que vai ser. Agradecer as pessoas que chegou agora há pouco, que me deu um oi aqui. Fran, maravilhosa. Gracinha demais, seu neném, Fran. A Andréia também eu não tinha dado oi ainda. Diogo, Beto, Iltinho. Academia, Unifit. Vai ficar salvo, gente, aí, para vocês assistirem depois, quem não pegou do começo. Oi? Tem uma pessoa, o Júnior Barros, está perguntando aí se ajuda na atuação. Ele disse que está fazendo um curso de teatro. Com certeza ajuda, inclusive, você me conhece, né, Júnior? Você sabe que eu fiz teatro durante algum tempo, eu amo de paixão teatro, ajuda sim. Depois você pode me chamar lá que a gente conversa. E é isso, Rafa, tá chegando nosso tempo. Assim, gente, nós falamos assim, olha, vamos chegar, vamos falar 20 minutos, tá? Eu vou só te falar umas perguntas. Eu falei, você pode ir tranquilo, a gente não vai combinar o que vai acontecer. Só vou te fazer umas perguntas que o pessoal me mandou, em 20 minutos a gente acaba. E agora, daqui a pouco, o Instagram despacha a gente daqui, né? Porque só dá para falar até 1 hora. Então é isso, gente.
Vou dar o meu Então, agradecimento final. Muito obrigada mesmo. Gratidão por todos que se dedicaram esse tempo. Eu sei que as redes sociais estão bem concorrida, né? Então eu sei que vocês que estiveram aqui, gratidão imensa mesmo por vocês nos acompanharem. Seu último final, seu último adeus aí, Rafa, da live, cara, né? obrigado, né? Essa coisa de pô, estar aqui, primeira vez que eu estou fazendo uma gravação ao vivo, A né? Kelly é a próxima, tá? Falei com ela que ela é a próxima, que ela falou que Deus me livre. Eu falei, então nós vamos quebrar esse negócio aí, vamos falar ao vivo. Primeira vez, né, que eu estou fazendo ao vivo, eu venho evoluindo nessa coisa de gravar vídeo, né? Se for olhar lá o meu primeiro vídeo, pro vídeo que eu consigo fazer hoje, então assim, já eu sinto que eu já evolui muito, tá aqui ao vivo também, tá sendo, né, sensacional, tá sendo incrível, uma experiência muito legal. É, E se eu pudesse deixar alguma coisa aqui para vocês, é um post-it que eu escrevi aqui, ó, que é esse aqui, ó, que é o What If, que é e se, né? E se fica essa reflexão aí para vocês, né? E se você tivesse mais recursos? E se você pudesse superar seus medos? E se você pudesse trazer um novo olhar para a sua vida? E se, né, se estar aberto, ser curioso para novas possibilidades, para novas ideias? Eu trago uma reflexão a partir das metáforas, né? Você traz uma reflexão a partir do Points of View, mas eu acho que isso tudo está dentro do universo, né, que é o nosso próprio universo interior, né, que é a nossa própria reflexão do que faz sentido para a gente. E sensacional, assim, poder estar aqui. Hamilton, valeu demais mesmo aí pela força. Kelly, todo mundo que entrou, tô olhando aqui, ó, Nangel, o Júnior, né, que mandou a pergunta aí, Marcelo, Academia, Unifit, muito massa. O Lucas, sua irmã, Andréia. Sensacional, gente. Incrível estar aqui com vocês, de verdade. Eu não imaginei que eu ia me sentir tão bem aqui perto de vocês. E nessa quarentena social toda, a gente está em sala de treinamento, né? Dando aquele tanto de abraço, recebendo toda aquela energia positiva, tudo aquilo que é maravilhoso. Que só quem está lá pode dizer ao certo, né, o que acontece dentro da sala mágica. Talvez aqui a gente possa ter criado uma conectividade mágica. Então tá bom, faremos mais. Tá vendo, Rafa? A galera quer que faz mais. Bora. Então nós vamos combinar e vamos fazer mais live sim, viu? Tchauzinho para vocês, gente, antes que o Instagram derrube a gente. Estamos aí disponíveis, né? Já passamos aí as nossas redes sociais. Pode chamar a gente lá. E é isso. Até mais. Valeu demais.